missão aqui neste mundo, como servos dele. Estamos numa série, essas mulheres incríveis, e eu vou finalizar esta série hoje, não porque haja terminado, esgotado as mulheres que são exemplos para falarmos, porque eu falei de muito poucas irmãs, né? Mas acredito que inúmeras vidas poderiam ter sido usadas e poderão ser usadas como exemplo positivo para todos nós. Mas, numa outra oportunidade, quero dar continuidade, quero dar sequência falando sobre muitas outras mulheres. Mas quero pensar um pouquinho, nesse mês de novembro, sobre estes homens notáveis, né? Então, se no outubro rosa nós falamos de mulheres incríveis, no novembro azul quero falar sobre homens notáveis, homens também que deixam para nós um legado de vida com Deus, de maturidade, de vida no Senhor. Glória a Deus por isso. Mas esta manhã ainda quero trazer uma palavra para você, uma lição para o nosso coração, que vem da vida de uma mulher chamada Raabe. Essas mulheres incríveis, Raabe, que ela dá um salto da impiedade para a genealogia de Cristo Jesus. Uma mulher que pode muito exemplificar alguém que verdadeiramente se converte e que se posiciona. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Josué, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Amém? Eu leio assim: E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido dentre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após aquele caminho do Jordão até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e aqui pavor vos caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós. Quando saíres do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, dos quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração,
e em ninguém mais há ânimo algum. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai, peço-vos pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dá-me um sinal seguro, de que conservareis com vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, como tudo que tem, e que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciares esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, e para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nós nos fizeste descer. Recolherás em tua casa a teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos e toda a casa do teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, vamos pedir direção do Senhor para esta palavra ao nosso coração, em o nome de Jesus. Irmão Marquinhos, por gentileza, ora ao Senhor. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Raabe é uma mulher incrível, uma mulher que faz a diferença, primeiro pela transformação que foi operada no seu coração, na sua vida espiritual, na sua vida social, na sua moral. Deus trata conosco através da vida de Raabe, nos direcionando ao entendermos que há esperança para todos, que não há pecado que possa parecer aos olhos, nossos olhos, tão odioso, tão terrível, que Deus não possa perdoar, senão a blasfêmia do Espírito Santo que a palavra declara. Mas Raabe é um símbolo de uma mulher que se converteu, de uma mulher que sofreu esta transformação, de uma mulher que, tendo oportunidade, aproveitou a oportunidade. Lembramos-nos de uma mulher que, como Raabe, que é apontada no texto como prostituta, uma mulher que foi apanhada, e você conhece a história, foi apanhada no ato do adultério, e que agora está diante de Jesus e uma multidão com pedras para apedrejá-la. E Jesus então dá uma palavra àquela multidão: aquele porém que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos, do mais velho ao mais novo, todos lançando as pedras no chão, deixaram aquele lugar e foram embora. Aquela mulher ficou
E Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Jesus diz: olha, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não estava dando a ela oportunidade de continuar na vida em que levava. Jesus não estava incentivando ela a continuar pecando, porque todos têm pecado, mas Jesus está dando a ela uma oportunidade de transformação. E assim como foi dada a esta mulher por Jesus a oportunidade de salvação e de transformação, foi dado a Raabe também. E ela aproveitou a oportunidade de vencer e se tornou mais que vencedora no Senhor. Graças a Deus por isso. John Stott, ele diz assim: a única função da fé é receber o que a graça oferece. A única função da fé é receber o que a graça oferece. E a graça ofereceu oportunidade de salvação, oportunidade de transformação para ambas as mulheres aqui citadas. E todas as duas receberam pela fé esta dádiva divina. E Deus nos ensina pela vida de Raabe, nos dizendo: aproveitemos a oferta da graça de Cristo Jesus, aproveitemos esta oferta e nos lancemos nos braços do Senhor com fé, para que por esta fé alcancemos estas dádivas. Queridos irmãos, porque termos em Raabe um exemplo, o texto não deixa dúvidas de quem ela foi, e o texto fala que ela era uma prostituta. Mas é interessante nós pensarmos que todos nós, independente, todos nós temos um histórico de pecado, temos um histórico de queda, temos um histórico de más ações, que talvez não se iguale no ato em si, daquilo que Raabe praticava, mas talvez supere. Mas pecado é pecado, independente do que seja. Todos nós temos um histórico de pecado que nos desabonava, assim como ela era desabonada diante de Deus antes da sua conversão, antes do seu arrependimento, antes de se entregar a uma transformação. Como todos nós, a Bíblia nos diz, e você sabe muito bem, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso não fala de alguns homens, mas fala de toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo vai trabalhando essa questão ao nosso coração, nos dando esse entendimento, que o pecado é universal, que toda a humanidade é pecadora. Então, nenhum de nós poderíamos ser exemplo se Raabe não possa ser. Nenhuma das mulheres citadas, nem mesmo Maria, poderia ser exemplo para nós se Raabe não poderá ser. Exatamente porque todos nós temos o mesmo histórico de pessoas que estavam separadas, destituídas da graça, destituídas do poder, destituídas da presença do Senhor. Mas a mesma graça, o mesmo amor de Deus, a mesma salvação no Senhor, que alcançou-nos, alcançou Raabe. Glória a Deus. E é por isso que eu amo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não esconde os nossos erros. A Bíblia não precisou passar uma borracha nos erros ou ocultar as falhas humanas para que os homens e as mulheres que são colocados aqui como exemplos para nós fossem perfeitos e vistos por nós como pessoas que não falharam nunca. Mas sairia, irmãos, sairia daquilo que de fato nós somos. Estaríamos então olhando para vidas que não teriam capacidade de viver nesse mundo.
Mas a Bíblia, ela mostra a realidade de quem somos, das nossas falhas, dos nossos erros, dos pecados. E ela fala, Raabe, a prostituta, mas isso não diminui a pessoa de Raabe. Eu acredito que isso enaltece, engrandece ainda mais o milagre que foi realizado nela. Um grande milagre, um grande poder que vem de um grande Deus. Raabe foi uma mulher incrível, porque deixando a desobediência do seu passado, abraçou a obediência no Senhor, para o futuro, para o presente e para o futuro, amém? Então hoje, não olhando para trás de uma vida sem Deus, de uma vida sem Cristo, sem obediência, mas olhando para o hoje e olhando para o nosso futuro, nós podemos mirar em Cristo e ter uma nova vida. Ela não ficou presa no que era, escuta isso, ela não ficou presa no que ela era até o momento, mas ela se desprendeu para viver aquilo que ela tinha como perspectiva no Senhor. Ela não ficou presa no que ela era, mas ela se libertou em Deus para ser o que Ele desejava. E Ele deseja para nós vidas e vidas abundantes nele. Glória a Deus. Irmãos, nós temos muito potencial, Ela então se entregou para ser aquilo que Deus esperava dela, não aquilo que o pecado fez dela. Nós precisamos entender isso, porque se nós nos entregamos ao domínio do pecado, Ele faz de nós, porque Ele está nos dominando, e Ele nos transforma aquilo que Ele deseja, e nós nos tornamos não a imagem de Deus, mas totalmente o oposto daquilo que Deus tem como proposta. Mas Raabe, ela faz esse caminho inverso, caminhando para a perdição, ela se volta para uma vida agradável ao nosso Deus. Você tem muito potencial, nós temos muito potencial, e nós não podemos nos deixar dominar por erros, para que sejamos a melhor versão daquilo que Deus tem para nós. Escuta, Raabe, uma mulher incrível, porque ela creu em Deus, e ela ajudou os espias, ela se aliançou ao povo de Deus, ela se uniu ao povo de Deus. Irmãos, a nossa fé não pode apenas ficar vinculada na vertical, mas a nossa fé, ela só é real no Senhor quando ela também expande na horizontal. Porque a Bíblia vai dizer-nos de uma forma tão expressiva e assertiva, que se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como podemos dizer que amamos o Senhor a quem não vemos? Jesus, Ele trabalha o tempo todo esta questão de estarmos juntos, de mãos dadas com o nosso próximo, de oferecermos ao nosso próximo aquilo que nós queremos para nós, de sermos para eles a proporção daquilo que queremos para nós. Então Deus, Ele nos chama a entender o exemplo desta mulher incrível, que creu em Deus e ajudou o povo de Deus. Olha, se você crê no Senhor, ajuda a edificar a igreja em que você está. Se você crê no Senhor, de fato, então abençoa a igreja em que você está. Se você está no Senhor de fato e tem fé nele, crê nele, coopere, contribui com a sua vida na igreja onde você está, porque uma árvore, ela dá frutos onde ela está plantada. Não adianta eu querer ser membro aqui, mas frutificar só em outras partes, só em outros lugares, só em outras áreas, só em outras questões. Não, Deus, Ele quer que o nosso fruto seja permanente, e nós precisamos frutificar principalmente, em todos os lugares por onde andarmos, mas principalmente onde estamos plantados como servos do Senhor. Amém? Escuta, queridos, quando Josué
o grande líder do povo hebreu, ele estava para conquistar Jericó. Você sabe da história, né? Maravilhosa história da queda das muralhas de Jericó. Mas antecedendo a essa vitória, Josué ele envia 2 espias, o texto nos diz, ele envia 2 espiões para trazer-lhe notícias da cidade, do povo. E esses homens, eles ficaram na casa de Raabe. Eles ficaram na casa de Raabe. E alguém viu, o texto não fala como, mas o rei de Jericó ficou sabendo disso. E ele falou: opa, olha, tem 2 espiões na casa de Raabe, vocês vão lá. A gente entende que sejam soldados, vão lá na casa de Raabe e põem esses homens para fora e com certeza os prendam para interrogá-los e talvez até executá-los, não sabemos. Mas eles precisavam ser apanhados, porque são espiões. E os soldados vão, Raabe recebe-os, mas ela fala assim: realmente, estiveram aqui 2 homens, mas eu não sabia de onde eles eram. E nem para onde eles foram, mas acredito que se vocês se apressarem, vocês os alcançarão, em direção ao Jordão, vocês os alcançarão. E aqueles homens se apressaram então e foram para buscar apanhar os homens que estavam a caminho, fugindo. Só que eles estavam na casa dela, num lugar alto, onde ela os colocou escondido. Nós olhamos para essa mulher, que agora salva a vida desses homens, porque ela creu no Senhor, ela acreditou no Deus que eles serviam. Escuta o versículo 11, quero ler para você, e quero que você pare para pensar, porque talvez fique na mente de alguém, pensando assim: ah lá, fez isso por medo, ela fez isso porque ela estava com medo de perder tudo que tinha, de perder a vida, de perder aquela cidade. Mas escuta, eu vou ler o versículo 11, mas ela vai falar em alguns outros versículos, coisas grandiosas sobre Deus, sobre o poder de Deus. Olha o que ela diz, versículo 11: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum. Ela está falando das notícias que vieram acerca do Deus de Israel, dos feitos deles no Egito. Ele abriu o mar, secou as águas do Mar Vermelho, ele eliminou os dos amorreus. Ela vai falar sobre o que está acontecendo, sobre os prodígios de Deus. Continuando o texto: não há ânimo algum por causa da vossa presença. A vossa presença aqui está causando inquietação no coração de todo mundo. E ela fala mais: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher, ela se converte ao Senhor, e ela crê no Senhor, e ela agora defende o povo de Deus, porque ela acredita no Deus deste povo. Amém? E é essa a verdade que nós precisamos entender. Raabe, ela crê no Senhor, e ela evidencia isso porque o vosso Deus, o Senhor, Ele é Deus no céu e é Deus na terra. Ou seja, é um Deus que preenche todas as coisas, e em tudo Ele tem domínio, e sobre tudo Ele tem domínio. Ela está convicta, porque ela mora, escuta, ela mora em uma cidade fortificada. Você leu comigo no texto que ela mora em cima da muralha. Pensa, que muro era esse? Que muro de defesa era esse? Que uma muralha tão extensa e tão larga que casas haviam em cima, e a casa dela ficava em cima do muro. Ela estava literalmente em cima do muro, mas ela não ficou em cima do muro. Quando ela teve que tomar uma decisão e dizer assim: olha, do lado de quem eu vou ficar? Ela toma a decisão dizendo: olha, esse Deus é Deus nos céus e Deus na terra. É com esse Deus que eu quero ficar. É ao lado desse Deus que eu quero ficar. Porque agora esse povo será o meu povo, e esse Deus será o meu. Ela não fala isso, mas a gente
ver isso aqui. É interessante como que, né, uma fala de Ruth, né? Uma fala de Ruth, mas como que a Bíblia é linda, irmãos. Por quê? Porque Raabe vai ser lá no futuro sogra de Ruth, que vai expressar a mesma coisa. As duas, ambas gentias, abraçam o povo como seu povo, abraçam o Deus como seu Deus. Ela creu no Senhor, teve sua vida restaurada, sua vida transformada. Ela olha para Deus e entende que Deus é Deus de milagre, Deus de poder, Deus de glória e graça. Graças a Deus por isso. Ela se posiciona, ela escolhe o seu lado. E nós precisamos também escolher de que lado estamos e nos posicionarmos em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias da nossa caminhada, nos posicionarmos e ficarmos sempre ao lado de Deus, porque muitos confrontos virão. Mas de que lado você está? De que lado você tem ficado? Pela fé, Raabe operou uma grande obra em favor do povo de Deus. Olha, pela fé, abrace a sua igreja, abençoe a sua igreja, ajude os seus irmãos. Pela fé, ela correu risco, protegendo os espias. Pela fé também, corra risco, mas defenda o seu irmão. Não sejamos fariseus apedrejadores, não sejamos caluniadores pelas costas, mas sejamos nós pessoas que vão abençoar. Boca do Senhor. Pela fé, ela se expõe a ser presa, talvez até morta, por ajudar os espias, mas ela os fez sair pela janela. Ela morava em cima da muralha, a janela que dava para fora das muralhas, né, para fora de Jericó, para fora da cidade. Ela abriu a janela e eles desceram pela janela. Mais uma janela aberta, né? Nós temos falado ultimamente de abra uma janela, de janelas abertas, janelas que abençoaram. Eis aqui uma janela que abençoou esses dois espias, e eles desceram e fugiram. Ela tinha tanta certeza na vitória de Deus, que a muralha que protegia a cidade para ela passou a não representar nada. Escuta, talvez nós nos fragilizemos, escuta isso, talvez nós nos deixemos fragilizar pela visão de coisas que parecem indestrutíveis, de coisas que parecem invencíveis aqui na terra, e nós nos deixamos fragilizar na nossa fé, e parece que a fortaleza é indestrutível, não vamos vencer. Mas morando em cima da muralha e tendo essa noção da segurança que aquela muralha representava para aquela cidade, ela diz assim: olha, eu quero me unir a vocês, porque verdadeiramente essa cidade será dominada. Porque ela está falando da bélica dos hebreus? Ela está falando do Deus que eles servem, do Deus que fez, e ela tem um histórico. Agora eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas que mesmo estando escravizadas lá no Egito, que saindo do Egito pela manifestação gloriosa de Deus, ficou atazanando o coração de Moisés o tempo todo, com as briguinhas, com a ira, com as idolatrias, com as perturbações, mas não se converteu, mas não se uniu, mas não se posicionou. Mas essa mulher, por ouvir falar, quantos viram e não derramaram o seu coração e a sua alma diante de Deus? Essa mulher ouviu falar, e diante de uma coisa que ela está vendo, que é uma muralha indestrutível, humanamente falando,
Ela não fica com aquilo que ela vê, mas ela fica com aquilo que ela entende que é real no sobrenatural, que é o poder de Deus, que é um Deus que tem poder para colocar abaixo todas as muralhas, todas as estruturas humanas que não glorificam o Senhor, e toda a conquista que Deus quer fazer, não há quem o impeça. É isso que ela está nos ensinando. Versículo 12 e 13, ela vai fazer uma aliança com o povo, uma aliança com aqueles homens, e ela vai pedir nesses 2 versículos para que eles conservem. Ela convida a sua família, a sua casa, ela fala sobre seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, e tudo que eles têm, que eles não sejam mortos. Ela faz com que eles jurem, e eles juram, eles fazem uma aliança com ela. Nós precisamos estar aliançados com Deus e com o seu povo, com a sua igreja. Raabe, uma mulher incrível aqui, porque ela saltou da impiedade para a genealogia de Cristo. Uma mulher que entra na galeria da fé, Hebreus 11, ela está lá sendo citada, mas uma mulher que dá um salto tão grande na vida, e tem uma mudança tão grande na vida, que lá em Mateus no capítulo 1, também em Marcos, mas citando, parece Lucas, mas citando Mateus capítulo 1, versículo 5, o texto nos diz assim, ouça: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Rute, vou voltar aqui. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Raabe, ela juntamente com Salmão, o seu marido, ela agora casa, ela estabelece uma família, ela transforma a sua vida, ela tem a sua vida transformada, e ela agora, ela vai ser a mãe de Boaz, que lá na frente vai casar-se com Rute. Rute vai ser a mãe de Obed, pai de Jessé. Raabe, ela será a tataravó do rei Davi, na genealogia de Jesus. Quando vai falar da árvore genealógica de Jesus, Raabe está lá, porque é uma mulher incrível, porque é uma mulher que não teve pecado, ou não teve questões que desabonaram, desonraram, não. Mas uma mulher que, encontrando-se com Deus, entregou-se a Ele. Uma mulher que deixou-se ser transformada, uma mulher que abraçou a fé, uma mulher que defendeu o povo de Deus e abraçou o Deus daquele povo como seu Deus. Glória a Deus. Então, o valor de uma mulher que se dispõe a servir a Deus. Eu sei que você pode realizar grandes coisas, irmãs e irmãos, grandes coisas para o Senhor. Nós não sabemos o tempo do retorno de Cristo, o dia exato, não sabemos, mas nós podemos ainda ser, talvez, parte da árvore genealógica de muitos adoradores, de muitas vidas que farão toda a diferença, e farão diferença porque você existiu como servo, como serva, e nós glorificamos a Deus pela vida de Raabe, porque dela também, dando continuidade a homens e mulheres que serviram ao Senhor, nós chegamos a Davi, e em Davi nós vamos culminar na pessoa de Cristo Jesus. Nós glorificamos muito a Deus, e eu quero agradecer a Deus por sua vida, mulher. Que Deus te abençoe, contemple suas necessidades. O Senhor te conhece na sua estrutura, na sua essência, e que Ele supra toda a sua vida, suas necessidades em Cristo Jesus.
Há alguns que culpam a mulher por permitir que o pecado entrasse no mundo, né? Mas nós precisamos, muito além de apedrejar uma mulher pelo pecado, nós precisamos ovacionar as mulheres, porque de uma mulher o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Amém? Deus te abençoe grande e poderosamente em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos agradecer o nosso Pai. Fecha os teus olhos. Deus tem uma palavra para você hoje à noite também. Então não perde a oportunidade de estar aqui. Deus Todo-Poderoso, nosso grande e eterno Pai, te glorificamos porque Tu és bom. Rogamos-te, Pai, em o nome de Jesus, que continue falando ao nosso coração e que estas mulheres incríveis, Pai, que deixaram um legado positivo para nós, sejam sempre referência em nossa vida e que lições sejam extraídas todos os dias para que nós nos conduzamos de forma agradável ao Senhor. Que todos os erros das vidas passadas possam nos ajudar a viver uma vida mais assertiva nesse tempo. Te glorificamos, ó Deus, pelo outubro, quando já vamos finalizando por esse tempo de reflexão acerca das mulheres, e que nos dê sempre condição de ver nestas mulheres incríveis, Pai, tanto as do passado como as de hoje, o potencial e o trabalho executado com graça, com amor, com liberalidade. Muito obrigado por todas as mulheres que compõem a igreja do Senhor na face desta terra. Te glorificamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém.